Reverendíssimo diácono, caro seminarista, caros filhos, a liturgia a qual hoje ouvimos e que tomamos parte em meio a este 15º domingo do tempo comum, nos leva a olhar para dois lugares: olhar para Deus e também para nós. É fato que toda a palavra de Deus, ele tem exatamente esta vertente: olhar ao Senhor que a nós se dirige e que nos chama, e para nós mesmos e ver e avaliarmos como está este corresponder que temos. E vemos por que este âmbito se torna tão particular em meio a este domingo. Porque o Senhor fala exatamente desta relação. Vemos nosso Senhor em meio a esta parábola que apresenta exatamente este sentido. Primeiro, o semeador, que não é outro senão Deus. Vemos exatamente esta presença mais forte quando vimos a primeira leitura, e vemos o Senhor explicitar que a sua palavra vem para produzir em nós os frutos. E quem é esta palavra, senão o próprio Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Pai que a nós vem para semear, para produzir frutos em nós. E nós, exatamente quando o Senhor apresenta o sentido dos terrenos, os terrenos que mostram a nossa realidade, e vemos que por vezes somos nós que temos esta variação de terrenos em nós mesmos, e cabe a nós saber e corresponder para sabermos produzir os frutos que Deus quer. Mas, infelizmente, por vezes, somos como o terreno que fica à beira do caminho. Quando vemos este terreno, é fácil a gente entender quando a gente anda um pouquinho pelas ruas aqui de São Pedro. Basta sair da capela. Aqui vemos. O que é um terreno à beira do caminho? É um terreno que foi extremamente pisado. Um terreno que ele é socado e que não deixa nada penetrar. Nem mesmo a água. A gente vê o estrago que a água faz quando a gente passa, né? E chove. É exatamente isso que o Senhor apresenta. Um terreno que é pisado, endurecido, fechado. E por que é assim? Pela vaidade, a qual o Senhor apresenta na segunda leitura, um fechamento em si próprio, um achar que eu já sei, eu já faço isso há muito tempo, eu já vou levando assim, eu já conheço, e aí se aprisiona, como fizeram tantos dos judeus, em particular as autoridades, os fariseus, os saduceus, que tinham um coração tão endurecido que não permitia que a palavra do Senhor entrasse. E assim, aquilo que passa, tira. Eles não ouvem, não veem. Apesar de olhar, apesar de escutar, não tem atenção. E deste modo não deixam que a palavra produza os frutos que Deus quer. É fato que às vezes não temos um terreno assim, mas temos um terreno extremamente pedregoso. O terreno pedregoso tem tantas pedras, mas tem valetinhas. Ali tem um cadinho de terra. Pois bem, é ali que a semente se coloca, começa até a produzir coisas, mas é raso. Não tem raízes. Não tem consistência. É aquele que vem na missa, que vem no momento de festa, que faz um retiro, mas não tem constância. Vem uma chuva, hoje não dá. Faz sol, hoje não dá, está muito quente. Teve um problema, estão me perseguindo na capela, fulano não gosta de mim, Beltrano não gosta de mim, então não vou.
tem uma reclamação, não tem constância, não se deixou encontrar, começou até a germinar, mas seca logo. Há outros que o terreno é até melhor preparado, não tem pedras, mas tem extremamente espinhos. Os vícios, pecados, os maus amigos e por vezes as feridas que não se deixa, que fica escondendo e não deixa curar. Qual o resultado disso? A semente ali é semeada, cresce, mas vem também a ânsia, o erro, a vaidade, os prazeres, vem aquele amigo que perturba mais o juízo e leva mais para o lugar errado, vem as dores, isso vai sufocando. E assim, nada produz. Mas existe o terreno bom. Qual é a diferença do terreno bom para todos os outros? Padre, o terreno bom tem todas as condições. Não. O terreno bom não é bom meramente porque está bonitinho, adubado e olha que maravilha. O terreno é bom porque ele se deixou moldar. Houve um momento onde ele parou, ouviu e mudou. Ele era também um terreno que ficava à beira do caminho, só que ele se deixou arar. Ele também é um terreno cheio de pedras, mas ele se deixou limpar. O terreno cheio de espinhos, feridas, vícios, mas ele se deixou cuidar e deixar que esses espinhos fossem arrancados. Por isso ele é bom, porque chegou uma hora em que ele ouviu, ele se deixou cuidar, e por isso, por se deixar cuidar, é que ele aceita, se abre e produz fruto. Este é o grande diferencial a qual o Senhor nos coloca. Nós por vezes nos fechamos e não nos deixamos cuidar, e não tem como produzir fruto. Mas quando o contrário acontece, a quantidade é grande. Padre, mas como é que eu vou fazer isso? É só você parar de ficar olhando para cima e achar que é inalcançável, olhar só para baixo e achar que está muito lá em cima, que você consegue. É só ver os grandes santos. Padre, mas ele está lá em cima e eu não consigo. Isso é desculpa mal dada. Igualzinho a desculpa do sempre foi assim, uma desculpa de preguiçoso, que não quer mudar, que quer continuar sendo infértil, que quer continuar estando à beira do caminho, que quer continuar cheio de pedras e espinhos e não produzir porcaria nenhuma. Quando a gente olha para os santos, a gente vê que era como a gente. A diferença é que eles se deixaram tocar, e por isso foram fecundos. Se deixaram conduzir, e por isso produziram tantos frutos. Só olhar Santo Agostinho, por exemplo. Padre Santo Agostinho produziu um monte de coisa, não sei o que é, bispo santo. Mas também foi um terreno à beira do caminho, diante da sua soberba, de achar que sabia tudo, que era muito inteligente, vaidoso, cheio de pompas, fontes e circunstâncias, rejeitando a palavra de Deus, achando que era balela. Também foi um terreno cheio de pedras, diante dos seus interesses, ia, escutava, começava o catecumenato e ia embora, ia por interesse aqui, ia por interesse lá,
com espinhos superabundantes, pelos seus prazeres, pelas más amizades, por uma penca de apegos, pelas feridas com relação com seu pai, que tinha um monte de atritos. Qual a diferença? Quando que ele deixou de ser mero agostinho, mero soberbo, nariz em pé, que tinha um cargozinho no império, para se tornar quem é hoje? Alguém, personagemzinho qualquer da história, para ser o santo que tantos influenciou? Quando ele aprendeu a escutar. Toma, ele. Ali ele parou, se deixou esbofetear pelo Senhor, porque quando ele pega a Sagrada Escritura e abre e lê, está na hora de parar com a palhaçada. Bom, claro que a Sagrada Escritura não fala com essas palavras, né? Mas se vocês forem ver, a gente pode traduzir no popular dessa forma. Chega de orgias, de bebedeiras, chega de continuar essa mediocridade ambulante que você é, e aí se converte. E o que ele faz? Ouve. Deixa-se cuidar, se deixar mover e se torna aquele que conhecemos por Santo Agostinho. Vemos também São Francisco. Padre São Francisco, né, o pobre de Deus. Mas quando Francisco parou de ser mero Francisco para ser São Francisco, porque antes era qualquer um, na linguagem de hoje, um playboyzinho mimado, cheio de soberba, de nariz em pé, que queria só desfrutar dos bens bons. Mas ele também se deixou tocar pelo Senhor, ao ponto de ver o mendigo que ele desprezava como a presença do próprio Deus, e se tornou exatamente isso. Fundou as ordens mendicantes, foi aprender a pedir, se despiu inteiramente para aprender a servir ao Senhor. Deixou de ser um terreno cheio de espinhos e pedregoso para ser terra boa, que produz muito fruto. Nós também podemos. Basta a gente parar de ficar olhando para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, aprender a descer do salto, aprender a tomar vergonha na cara e deixar que o Senhor aprenda a arar a nossa terra, não mais deixá-la socada pela nossa soberba. Basta deixar que o Senhor arranque as nossas pedras e não mais ficar na superficialidade pedregosa. Deixar que o Senhor nos toque e tire os nossos espinhos, as nossas feridas, cure nós diante dos nossos vícios e pecados. Quando a gente faz isso, a gente passa a ouvir, passa a nos deixar conduzir e começa assim a parar de deixar que a semente que cai nada produza, para começar a produzir os frutos que Deus quer. É assim. Assim fizeram os santos, aprenderam a mudar. A Virgem Santíssima, ela não precisou mudar, porque nela, como ela mesmo diz, ela quis que nela se cumprisse a palavra de Deus. Ela sempre foi inteiramente aberta, porque sempre se deixou moldar e modelar pelo Senhor, se deixando tratar por Ele. Acorramos a ela para que ela nos ensine também a sermos abertos à ação de Deus e assim passarmos de terra superficial para sermos também terra boa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.